Estamos aqui então de regresso ao nosso projeto e no vídeo final, ou no vídeo anterior desta série, eu acabei por inserir aqui um utilizador que tem uma senha que é o ABC123, que está aqui encriptada com o bcrypt, ou o sistema de password default, e tem aqui o utilizador, o usuário, que é o admin. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Como eu deixei ficar aqui no meu sistema, vamos fechar aqui o config, vamos fechar também aqui o teste, não nos interessa agora. Nós temos aqui o usuário e depois eu tenho aqui o print R resultado. Se eu tentar aqui colocar o usuário chamado teste, que não existe, vamos colocar aqui uma password qualquer, uma senha, eu faço um login e reparem que não existem resultados na base de dados. Mas se eu colocar aqui o admin e uma senha qualquer, não há problema, eu vou fazer um login e já tenho aqui o resultado. Foi encontrado um utilizador com este nome, ou este admin. Eu vou agora então refinar aqui o meu select. Eu quero não só o ID do usuário, quero o usuário, mas quero também a sua senha. Então reparem o que é que vai acontecer agora quando eu busco aqui os meus dados. Eu aqui tenho um admin, vou colocar aqui uma senha qualquer, login, e eu tenho aqui esta minha hash toda, que é o equivalente à senha. Então o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Se existir um resultado, if count de resultado diferente de 0, vai acontecer uma coisa, isto é, existe um usuário. Mas eu vou perguntar primeiro se for igual a 0. Se for igual a 0, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter um erro. Já vamos ver aqui uma solução para tentar resolver esta questão do erro, ok? Caso contrário, se conseguir ultrapassar esta fase, eu sei que o usuário vai ser igual a quê? A resultado de 0. Porquê? Porque vamos ter um usuário único aqui a ser apresentado. Então reparem, quando eu aqui colocar o usuário, o que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos aqui verificar. Aqui, obviamente, no erro, eu vou colocar temporariamente um die erro. O código vai ali parar, obviamente que não é isto que irá acontecer. Então reparem, eu coloco aqui admins, não existe, vamos colocar aqui uma senha qualquer. Está aqui um erro, ok? Se eu colocar admin com uma senha qualquer, eu vou fazer aqui um login e cá está então o nosso array do usuário, ok? Bom, vamos então aqui avançar no nosso projeto e vamos verificar aqui o seguinte. Eu quero verificar se a minha password ou a senha que eu introduzi corresponde à senha que está na nossa base de dados. Então eu vou verificar a senha. Depois vamos organizar aqui o código como deve ser. Então para isto eu vou perguntar o seguinte. If verify, ou melhor, password verify, peço desculpa, password verify. E agora reparem que o password verify pede-me a password e uma hash. Ora, a password é aquilo que eu inseri. Então temos aqui o post de text de senha. E vai comparar com o quê? Com o valor que vem do meu resultado. Então vamos ter aqui o usuário, senha. Ok? Então, se nós tivermos uma password verificada com sucesso com esta senha inserida, nós vamos ter aqui um echo ok. Caso contrário, nós vamos ter aqui um echo not ok ou knock. Ok? Vamos fazer depois aqui um die, simplesmente para terminar. Então vamos verificar aqui o nosso sistema. Eu vou aqui voltar atrás, eu tenho aqui um admin, já verificámos que se não for o admin ele vai dar um erro, obviamente, mas se eu colocar aqui ABC, vamos fazer aqui um login. Ele vai me dizer not ok, porque eu não coloquei a password certa. Se eu colocar ABC123, eu vou fazer login, ele vai me dizer ok. Então quando eu tenho aqui o ok, eu estou em condições de poder dizer que o utilizador fez um login com sucesso. Então eu vou colocar aqui login com sucesso. Então o que é que eu vou fazer aqui? Bom, vou criar a sessão. Então neste caso vou colocar aqui session. Vamos colocar aqui usuário. É igual a quê? A usuário de usuário. Porque eu fui buscar ali o usuário. Ok? Então temos aqui a sessão criada. Agora vamos ter que aqui redirecionar isto para algum lado. Vamos colocar aqui eventualmente um location. Ou melhor, neste caso um header.
e aqui dentro nós vamos colocar aqui um location, index.php. Isto é, vamos dizer ao sistema para ser recarregado. Ok? E aqui vamos colocar, pelo sim, pelo não, um return, simplesmente para reforçar que, ok, o login foi feito com sucesso, é criado um elemento na sessão e depois há um redirecionamento para o início da nossa aplicação. Se houver aqui um not ok, nós vamos ter a mesma coisa que aparece aqui, um erro, ok? Já iremos tratar do erro. Então vamos testar para verificar se temos ou não temos aqui um login feito. Reparem que a partir do momento em que eu tiver um login efetuado, eu vou ter aqui já um recarregamento feito com o header. Vamos ver se está tudo a funcionar bem. E quando ele recarregar, ele vai regressar a determinada altura aqui às rotas e vai verificar que esta condição já não é verdadeira. Esta também já não é verdadeira. Então, else, eu passo a ter rota é igual a logado. Okay? Então aqui, se eu agora colocar aqui no fundo case logado, eu posso agora apresentar aqui, vamos colocar aqui um break, um echo, estou logado. Ok? Vamos então verificar, eu vou aqui remover estes comentários, vou aqui abrir um espaço e vamos testar aqui o nosso sistema para ver se ele está a funcionar corretamente em termos de lógica. Portanto, se eu agora entrar aqui com um teste ABC123, o sistema vai parar no erro. Ok, muito bem. Deveria, obviamente, fazer o seguinte, que é, quando eu entrar, ele dar um erro, mas apresentar à mesma o formulário, para eu poder voltar a inserir os dados. Já iremos tratar disso. Se eu colocar um admin 123456, o usuário está certo, mas a senha está errada. Então, login e ele dá erro. Este erro é um erro 2, ok? É este erro que aqui está. É o erro 2. Se eu colocar aqui um erro 1, e um erro 2 são erros diferentes. Então reparem, o admin ou um admin com 123 vai dar o erro 1. Um admin com uma password errada, vou colocar 123, vai dar o erro 2. Ok? Muito bem. Um admin com o ABC 123, vamos ver o que é que ele vai dar. Login e ele diz-me estou logado. Portanto, a nossa filosofia de funcionamento está a funcionar corretamente. Claro que, e eu volto a sublinhar, vou fazer aqui um pequeno parênteses. Tudo isto que nós estamos aqui a criar é algo que eu não vos aconselho a fazer a não ser como um exercício de código, ok? Vocês devem se esforçar por fazer este tipo de exercícios porque vai-vos obrigar a ter que implementar um conjunto de regras de negócio que depois, aplicadas numa lógica de funcionamento de uma framework, se tornam extraordinariamente mais simples. Porque na maior parte dos casos nós não vamos ter que definir rotas sequer. Okay? Vamos ter que definir rotas em algumas frameworks, mas não desta forma. Portanto, eu aqui estou a criar tudo do zero. Eu, tradicionalmente, costumo colocar aqui alguns separadores de código, alguns separadores visuais em formato de comentário, porque depois começa a tornar-se difícil perceber cada um dos blocos do meu código. Okay? Então eu vou colocar aqui já desta forma. Ora, o estou logado vai significar que eu vou conseguir ter acesso a uma página que me vai dar a lista de todos os usuários inscritos dentro da minha aplicação. E vai também apresentar um link com o logout. Nós já iremos resolver isso. Em primeiro lugar, e para finalizar este vídeo, eu quero resolver aqui a questão do erro. Ora, para resolver a questão do erro, eu posso fazer aqui simplesmente o seguinte, reparem. Eu tenho aqui um require once para apresentar o formulário. Então eu vou colocar aqui o require once, fazer aqui um return, para que o sistema não avance daqui para a frente. E aqui, em vez do die, eu vou ter que inserir um erro. Já lá vamos, então. Vou fazer exatamente a mesma coisa para este erro. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer aqui relativamente aos erros? Bom, eu posso incorporar numa perspectiva de stack, vou deixar ficar ali o comentário do erro, ok? Numa perspectiva de stack, eu posso implementar aqui um pequeno fecheiro que contém apenas a mensagem de erro. Como é que eu vou fazer isto? Bom, eu posso chegar aqui agora e dizer o seguinte. Nem sequer vou incorporar aqui um novo fecheiro. Eu vou criar aqui uma variável chamada erro é igual a login inválido.
Porque eu não quero dizer, nós podemos depois aqui mostrar como é que isto acontece, mas eu não quero dizer, ok, o utilizador não existe, ou a password é que está errada. Porquê? Porque isto tem a ver com razões de segurança. Se vocês vão dizer a uma determinada pessoa que um determinado utilizador não existe, vocês estão logo a dar uma pista de que aquela conta não foi criada. Se vocês disserem login inválido, vocês nunca vão perceber se é o utilizador ou a password que estão errados, ok? Então eu vou deixar ficar aqui o login inválido, vou colocar aqui um 1, para vocês poderem verificar aqui a diferença entre os dois erros. E o que é que vai acontecer aqui no meu login form? Aqui no meu login form, eu vou poder verificar aqui o seguinte, através do PHP, se existe uma mensagem de erro disponível. Como é que eu pergunto isso? If is set. Se está definido erro, então o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar esse erro. Aqui um end if. Vamos colocar aqui um parágrafo com a classe alert danger, text center e um P2. E aqui vamos colocar a apresentação da mensagem do erro, ok? Vamos colocar aqui erro. Vamos verificar se o sistema já está a responder àquilo que nós pretendemos. Reparem, vamos aqui voltar atrás. Ok, ele diz-nos que há aqui uma submissão pendente. Vamos aqui voltar. Ele diz que estou logado. Portanto, reparem o seguinte. Eu agora estou a jogar contra o meu próprio sistema. Porquê? Porque eu já não consigo voltar à página do login. Se eu tentar fazer aqui login, _frm.php, o que vai acontecer é que o sistema vai me dizer, ok, olha, nem sequer existe. Então vamos aqui verificar o seguinte. Se eu tentar aqui entrar dentro do views login, eu não consigo, porque ele não vai estar dentro do public, ok? Então nós não temos forma de voltar aqui. O que é que vai acontecer? Aqui neste caso, nós vamos ter que ir aqui à parte do application, ir à secção de storage e clicar aqui em clear site data. Quando clicamos no clear site data e agora refrescamos aqui tudo isto, voltamos a não ter nenhum elemento na sessão. Agora vamos provocar erros. Teste ABC 1, 2, 3. A senha está correta, o usuário está errado. Login. Reparem. Login inválido. Então vamos testar o admin e agora o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O usuário está correto, a senha está errada. Login e ele vai-me dar aqui um login inválido. Eu acho que coloquei aqui os erros exatamente iguais. Isto é, tenho aqui o erro 1 e o erro 1. Ok. Aqui nós conseguimos já perceber qual é o erro 2. Então se eu colocar aqui o admin, isto é, o usuário certo, mas a senha errada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer aqui um login e reparem que o erro é aqui este. Então, já avançamos bastante aqui no nosso sistema, o que nos falta agora é apresentar os resultados dos usuários. Eu vou simplificar ao máximo isto. Aqui no estou logado, eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou buscar aqui o objeto do meu, aqui da minha base de dados, ok? Então vou aqui fazer esta cópia, vou colocar aqui, vou dizer usuários é igual a bd select, vou colocar aqui dentro a minha query vai ser select usuário, aqui nós queremos ir buscar o nome completo, então para irmos buscar o nome completo vamos ter que usar o AES decrypt. Dentro do AES decrypt nós vamos ter que utilizar aqui o que é que nós queremos desencriptar, é o nome completo, e através de que módulo? Do annex de SHA-2, aqui vamos ter a nossa chave de encriptação e depois aqui o famoso 512. Aqui vamos criar um alias chamado nome completo, isto é, esta desencriptação vai ter aqui o valor nome completo. Como é que eu agora vou encaixar aqui a minha chave? Bom, eu vou abrir aqui uma concatenação, porque estamos a falar da utilização de uma constante. Esta constante vai estar no meu fecheiro config, ela já lá está, e eu vou simplesmente escrever aqui AES key. Ok? Então, esta desencriptação que aqui está, que eu vou passar aqui para a linha de baixo, para vocês verem melhor, é uma desencriptação do campo nome completo, utilizando esta metodologia para a desencriptação, o AES decrypt, e depois sendo extraída com a expressão nome completo. Vai ser feito a partir de quê? From
usuários. Ok? Então, a partir deste momento, eu tenho a coleção de usuários. Eu posso depois apresentá-la aqui. Ok? Vou fazer agora, neste momento, simplesmente um print R de usuários. Só para vermos o que é que lá vem. Ok? Então, vamos aqui, voltar atrás. Ok? Vamos aqui voltar à nossa página inicial. No usuário, eu vou colocar agora o usuário certo. Admin, ABC, 123. Quando clicar aqui em Login, reparem como já tenho aqui os dados do administrador. O tal valor que está aqui em formato encriptado. Ok? Então, no próximo vídeo desta série, nós vamos terminar este nosso pequeno projeto de exercício de código, ok? Basicamente o que eu vou colocar aqui vou colocar aqui um pequeno layout, se calhar vamos enviar esta informação para um script de PHP que vai apresentar ali uma tabela e vamos deixar ficar um logout nesse ambiente para que nós possamos clicar, fazer um logout e voltarmos a ter então o formulário de login disponível.